Hoje com a gente aqui no estúdio a doutora Denise Demer, advogada, gentilmente atendeu o nosso convite. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Alexandre. Hoje nós vamos falar sobre contrato de namoro. Você já ouviu falar? Não, não é união estável, é contrato de namoro. E a doutora Denise está aqui para a gente explicar que contrato é esse, hein, doutora? Então, é um contrato que é feito, claro, para casais que estão namorando, mas ele tem um fundamento. Lá atrás, o objetivo mesmo é distinguir esse relacionamento de uma união estável, para que fique claro para o casal e para as outras pessoas que aquele casal está namorando e não em união estável. Porque às vezes o namoro moderno, o namoro atual é muito parecido com uma união estável, porque às vezes até no namoro o casal, no final de semana, por exemplo, fica na mesma casa. E aí, para que não restem dúvidas, se faz o contrato de namoro. Ele te resguarda de alguma coisa, esse contrato? Interessante, resguarda sim, porque se for caracterizado efetivamente um namoro e não uma união estável, aí nós estamos, não vamos falar de direito a alimentos, a herança ou a divisão do patrimônio. Agora, se ficar uma dúvida se aquele relacionamento é uma união estável ou é um namoro, aí nesse caso nós temos dúvidas se tem patrimônio a partilhar, tem alimentos, tem herança, então por isso o contrato, para que deixe isso bem claro. Mas é importante dizer, não adianta numa união estável a pessoa efetivamente viver numa união estável e fazer um contrato de namoro para tentar fugir dessa divisão patrimonial, por exemplo. Isso não funciona. Lá na justiça provavelmente vai ser invalidado. Entendi. Então deixa eu só fazer um minutinho, doutora Denise. Se você tem alguma dúvida com relação a isso, é importante este assunto sobre contrato de namoro. Às vezes você está aí, mas eu comecei um relacionamento, eu já estou há algum tempo neste relacionamento, conforme a doutora Denise falou, mas a gente só dorme juntos ali na mesma casa aos finais de semana. Então vamos reforçar o nosso WhatsApp, 98871 9831, 98871 9831. Legal? Para você participar. Doutora Denise, vamos lá, já vou botar as perguntas aqui. Vamos pegar exemplos aqui aleatórios, né? Aquele casal está namorando, mas a gente só vai dormir juntos no sentido de passar o final de semana juntos. Vai precisar ou não fazer um contrato? Ou não necessariamente fazer um contrato? O que caracteriza uma união estável é a intenção de constituir família. O namoro, eu diria que era uma instância anterior, né? Um momento anterior desse relacionamento. Então, se estão só namorando mesmo, esse é justo o caso que deixa dúvida. Faz um contrato de namoro, porque lá fica claro que é namoro. Entre os dois, ambos vão assinar, vão reconhecer essa assinatura, pode fazer um contrato particular, assim como pode também fazer numa escritura pública. Tem gente aqui, doutora, não posso falar nome, mas tem gente aqui namorando há 10 anos. Isso aí já é casamento? Com certeza é união estável, não tem dúvida. Não adianta fazer um contrato de namoro. Nem documento. Não precisa uma união documento. Estável sem documento é uma união estável com regime da comunhão parcial de bens. Vamos dar uma olhadinha no nosso WhatsApp, você que está participando, a doutora Denise vai responder, tá? Vamos lá. O Marcos, como é que eu faço esse contrato? Eu preciso de um advogado? É a pergunta aqui do Marcos, doutora. Marcos, não que você precise de um advogado, mas com certeza um contrato redigido por um advogado vai te proteger amplamente, mas não é um requisito formal nesse sentido, não. Legal. E é sempre legal ali numa decisão em conjunto, né? Importantíssimo fazer, né? que o casal converse e aí sim busque um profissional, busque um advogado. Esse advogado vai orientar e vai fazer um contrato específico, porque em direito de família é muito pessoal e ali vão constar as cláusulas específicas para aquele casal. Porque deve ter aquela situação de que, mais um exemplo, né? Você começou a namorar, estão namorando, de repente um dos dois faleceu, né? Já em tese ali teria direito a alguma coisa se a pessoa alegar, não, mas aqui a gente dividia isso, divide aqui, tem uma conta de luz, é um plano de saúde, isso já caracteriza algo que possa, eu estou achando isso, me corrija se eu estiver errado, a fazer uma divisão de bens ali. Isso, aí nós já estamos falando de um caso que me parece uma união estável, não é um namoro, e aí sendo uma união estável, dependendo do regime de bens, das regras dessa união estável, há herança, a partilha de bens, mesmo se esse relacionamento terminar por conta de um falecimento ou por conta de um ajuste do casal, nós vamos ter que partilhar esses bens. Sim, os bens adquiridos ali ao longo da união principalmente. Mas, claro, depende de regime, de bens. Mas eu não vejo, nesse exemplo, eu não vejo um namoro, eu vejo uma união estável. Vamos lá, doutora Denise. Quem está participando aqui, Luana. Em que sentido é importante para a proteção patrimonial? É a pergunta dela. Isso, Luana, para ficar bem claro, quando se namora, mesmo que você comprar um carro e o seu namorado, por exemplo, também,
esse patrimônio não vai ser partilhado se vocês dissolverem esse namoro. Entretanto, se for uma união estável, aí vai haver partilha. Então, nesse sentido, há uma proteção. E também, por exemplo, se você namora e vocês terminarem esse namoro, aquele que, por exemplo, precisar de alimentos, não vai poder pedir esses alimentos para o seu namorado, ex-namorado agora, porque era apenas uma relação de namoro, muito diferente de uma relação de união estável. Daí, esses exemplos que eu dei, a possibilidade de ter uma pensão alimentícia para o companheiro que vive em união estável, a possibilidade de dividir o patrimônio comum adquirido ali ao longo da união, por exemplo. Então, essa é a grande diferença no sentido patrimonial. Entendi. Mais uma, vamos ver quem está aqui, a Carla, se não quiser identificar, não precisa, né? Importante, namoro com uma pessoa que é viúva, ele é viúvo no caso, né? Então, ele recebe a pensão da esposa dele e se ele fizer uma união estável comigo, ele perde essa pensão que ele já está recebendo? Carla, essa pergunta tem bastante um viés de direito previdenciário. Eu vou te responder com absoluta sinceridade. Eu tenho quase certeza que não perde. Mas não é a minha área, eu sou advogado de direito de família. Se eu responder algo do INSS, de repente eu estou falhando. Mas eu tenho quase certeza que não perde fazendo união estável a pensão da ex-esposa, né? Do viúvo. Só para contextualizar essa pergunta aqui, por exemplo, nesse caso aqui, um exemplo dela, não quer dizer que é o caso dela ali, mas ele está recebendo uma pensão, é viúvo e tal, começou a namorar. Pode fazer um contrato também ali de namoro ou de união estável com essa pessoa que ele está hoje? Perfeito, Alexandre, pode sim, pode fazer o contrato de namoro, não vai ter implicação nenhuma e aí eu falo com absoluta segurança. Muito bem, espero que possamos ter te ajudado aí. Isso é vida moderna, as pessoas estão namorando hoje, não precisa chegar também em casa hoje e dizer, vamos fazer um contrato aí, que a gente viu lá a doutora Denise falando na televisão, que a gente tem que fazer um contrato, tem que chegar tudo num comum acordo para ficar bom para todo mundo. Verdade, mais ou menos assim, né? É bem isso, tem que conversar, em direito de família tem que se conversar muito a respeito de tudo desse relacionamento. Sem dúvida. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje, tá? Eu que agradeço. Pela participação, até a próxima. Até.